Essa é a parte 2 do vídeo sobre o dízimo. Se você não viu a primeira parte, eu recomendo que você pause esse vídeo e assista a primeira parte. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai lá e assiste primeiro, porque esse vídeo eu vou ser mais direto, eu vou ser mais claro e eu vou direto aos textos. Agora, no primeiro vídeo, eu expliquei o porquê que eu expliquei como eu penso a respeito desse assunto, que é o dízimo. Então, eu já queria estar lendo os textos e fazer alguns comentários em cima. Malaquias 3:10, você já deve ter ouvido falar. É um clássico nas igrejas, entre os pastores e aqueles que apoiam o dízimo sendo 10% do seu salário. Malaquias 3, dos versos 8 ao 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Sem medida. Esse é um texto-chave, né, que eles gostam muito de usar, dizendo que se você não dá o dízimo, Deus vai te amaldiçoar, Deus vai fechar as portas do céu e alguma parte da sua área financeira vai se fechar, né? Mas só que eu fico imaginando, porque eu não dou o dízimo. E graças a Deus o Senhor tem me abençoado. Tem me abençoado com vida, com saúde, com trabalho, tem abençoado a minha família. Graças a Deus o Senhor tem nos ajudado em tudo e não nos tem deixado faltar nada. Isso eu chamo de bênção. Bênção do Senhor. Não porque eu não dou dízimo, sabe? Mas só que essas pessoas, não importa se alguém faça tudo. Ame o próximo, ajude os necessitados, os órfãos, as viúvas e por aí vai. Não importa o que você faça, mas se você não dá o dízimo, você é ladrão e os ladrões não herdarão o reino dos céus. Portanto, quem não dá o dízimo irá para o inferno. Tá? Quem nunca ouviu algo assim, algo do tipo, parecido com isso? Muitas vezes, não? Só que Jesus, em toda a sua passagem aqui na Terra, ele deixa muito claro em várias passagens, eu poderia até ter separado aqui, mas você vai lembrar que sempre quando alguém ia perguntar a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna, ou algo do tipo, ele falava ajudar os necessitados, os pobres, e tal, e tal, e tal, sempre relacionado a isso. Agora, esses pastores querem colocar esse fardo pesado nas costas das ovelhas para que a casa, para que haja mantimento na casa do Senhor. Mal eles sabem, ou sabem que a casa do Senhor somos nós. O templo foi destruído depois, no ano 70, depois da morte de Cristo, simbolizando que aquela lei, tudo que estava em vigor na lei de Moisés, se acabou. O tempo de transição de alianças da antiga para a nova chegou ao fim. É claro que eu não estou dizendo que você não possa ir ao templo, louvar ao Senhor, ir adorar a Deus naquele lugar. Isso é muito bom, isso é gostoso, estar ali com os irmãos e tudo mais. Só que eles colocam aquele templo, aquele lugar, como algo sagrado. O Senhor, ele está onde realmente há um coração sedento pela palavra. Então eles gostam muito de ler esse texto para falar isso. Bênção sem medidas. Só que eu fico imaginando, irmãos, aquelas pessoas que realmente são bem humildes, não são prósperas financeiramente falando, e dão dízimo.
Eu já conheci muitas pessoas assim, que vão na igreja, sabe, pessoas realmente assim, pobres, que não têm dinheiro, passam a vida com salário mínimo e olhe lá, essas pessoas dão dízimo, só que não são prósperas, só que ainda assim continuam a viver suas vidas com dificuldade, com necessidades. Mas e aí? Por que que Deus não abre também as janelas do céu para essas pessoas? Por que que Deus não prospera, mandando chuva sem medida também na vida dessas pessoas? Por que que tem que ser apenas nas vidas dos pastores, sabe, daquelas pessoas que têm condições? Agora vamos ler o texto de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 37. É o mesmo que Mateus 23, 23. Diz assim: Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, aqui é o ponto, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus ele fala, as pessoas gostam de pegar esse texto e falar que, ó, ai de vós, fariseus, que dá o dízimo disso, mas esquecem do amor ao próximo. E Jesus ele especifica: fazei isso, continua dando dízimo e também a prática do amor. Então eles pegam esse texto, esse versículo isolado e taca para a pessoa. Só que tem um contexto, tem um grande contexto a ser lido aqui, que nós temos que prestar atenção e meditar um pouco. Primeiro, para quem que Jesus ele fala essas coisas do dízimo? Sim, continua dando dízimo e tal. Para o fariseu, para os fariseus. Já no verso 38, o fariseu ele se admirou porque Jesus não tinha se lavado antes de comer. E daí Jesus começa já falando: vós, fariseus, limpai o exterior do copo e do prato. Então, olha só Jesus comparando, por exemplo, a prática do dízimo deles com o exterior. Porque eles faziam tudo isso perante as pessoas, perante a sociedade, eles praticavam, eles gostavam de praticar toda a lei, né, entre aspas, porque a lei não aperfeiçoava ninguém. E ninguém podia praticar a lei perfeitamente, a não ser Jesus, que veio e cumpriu a lei. E eles gostavam de orar em voz alta, sabe, fazer tudo isso daqui. O exterior, eles gostavam de manter o exterior do copo limpo. Mas Jesus fala que o interior estava sujo. O interior está cheio de rapina e perversidade. 41, verso 41. Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Olha só, Jesus ele fala ainda, tá, se você dá esmola, pratica o amor, faça isso, e todo o resto será limpo, porque aqui, ó, tá a prática do amar ao próximo como a si mesmo. É aqueles dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus ele está colocando aqui o segundo mandamento como o primeiro, porque não tem como eu amar a Deus se eu não amar o meu próximo. Melhor dizendo, como que eu posso amar a Deus? Amando o meu próximo. Eu não posso simplesmente, sabe, dizer, eu posso, mas não é só com palavras: Senhor, eu te amo, eu te adoro e tal. Como que eu provo isso ao Senhor? Amando ao meu próximo. Então, eu fazendo essas coisas, automaticamente eu estou
amando a Deus com todas as minhas forças, na prática, com todo o meu entendimento, entendendo a palavra, com todo o meu coração, realmente dando a minha vida, me entregando, praticar a palavra de Deus. E Jesus continua aqui, ó, no 43. Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças. E olha o 44. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Sepulturas invisíveis. Lá no texto de Mateus 23, Jesus ele vai explicar melhor isso daqui, porque é como se eles praticassem toda essa lei. Na prática, eles são bonitos por fora e tudo, só que por dentro não tem nada, por dentro só eles estão mortos, sabe? E já em Mateus, no mesmo contexto, se você for ver, subir um pouquinho mais acima, no verso 13, está escrito: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Meu Deus. Então, eu vejo isso claramente, que eles querem colocar fardos pesados nas pessoas. Eles não querem entrar porque eles não queriam entrar. Eles queriam continuar naquela prática. Mas só que também eles não deixavam ninguém entrar, querendo que todos aqueles gentios, aquelas pessoas, praticassem a lei, a circuncisão. Eles não queriam que aquelas pessoas fossem libertas. Simplesmente isso. E beleza, fechamos o texto de Mateus. Eu queria comentar algumas coisas agora a respeito do dízimo de Abraão.